Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre o Chevrolet Corvette E-Ray. Esse carro estreia um monte de coisa pela primeira vez vista num carro americano e também num Corvette. É geração C8, né? Não se esqueça. Meu nome é William. Cara, eu adorei o carro, todos os aspectos, mas de toda a geração C8, esse é o último que eu teria. Caramba! Fala pessoal, meu nome é Matheus e eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não tenho muito que uma frase aqui para falar a respeito desse carro. Assisti os vídeos assim e a gente vai comentar de um teste aí do Top Gear, até muito bom. Um jornalista aí que eu posso falar que eu acompanho, entre aspas, assim, desde criancinha, né? Que é o Jetro. Eu não sei falar o sobrenome dele até hoje, mas Bovington. bom, então. Jethro Bovington. Faz uns 15 anos que eu assisto o cara e eu ainda não sei pronunciar o sobrenome dele, mas, cara, basicamente é o seguinte: testou com uma proposta híbrida também, né? Com 911 Carreira GTS, tração integral, né? O GTS 4. E assim, ali resume, acho que um pouco, né? Semana passada a gente falou da Gran Turismo, né? Eu falei que aquele vídeo do Harry resume um pouco. O que é a questão da Gran Turismo, né, da desvalorização do carro, né, que teve uma unidade lá que ele acompanhou que um ano perdeu-se mais de 30% do valor, o carro 0 km parado no showroom, né, e assim, fazendo uma reflexão, né, como é um carro que a gente não tem a representação oficial aqui no Brasil, né, é um carro que a gente acaba tendo contato somente pelas importações independentes, né, ou se a gente acabar indo visitar os Estados Unidos. E assim, como não tem contato, a gente acaba acompanhando o que os jornalistas falam, né? Então tem uma sequência de vídeos aí que a gente assistiu, mas é interessante o vídeo do Jetro, especificamente para a questão do híbrido, né? Fazendo a comparação do carro que seria o benchmark, né? Para a categoria, por assim dizer, né? Híbrido de performance, né? Então, da mesma forma que a gente pega as expressões das pessoas, os comentários das pessoas, não sei se você teve essa impressão, Will, você fica aquela sensação de meh, né, assim, meh, mas pela questão do preço do carro e do que a proposta entrega, né, a gente já fala um tempinho aí que o carro americano, você vai abrir mão de algumas coisas que o produto europeu oferece, né, por um preço muito mais acessível, né, na questão do carro americano. Mas é aquela coisa que você tem que conviver realmente assim para apreciar, né? Então, como o William falou, tem algumas novidades estão aparecendo pela primeira vez na história do Corvette, né? Então é isso, vamos ver o que a gente discute aí na próxima uma hora. E é bom que você dirigiu, né? Você teve a oportunidade de dirigir Uhum. a geração C8, então vamos ver um pouco aí das suas impressões e também o que você acha aí do E-Ray, né? Então, esse vídeo eu não vi, eu vi a chamada dele, mas é uma coisa que eu vou pôr na descrição. Eu vacilei, não vi mesmo. Eu vi vídeo do tipo do Matt Farrell, que até eu vou dar umas pancadas no Matt Farrell, do Vehicle Virgins. O Extra Throttle House eles não colocaram no canal principal, mas no extra deles o vídeo é bom, mas merecia um principal. Tem o do Jay Leno, tem Straight Pipes, Doug Demura, eu peguei algumas referências e Motor Week, né? Tem algumas coisas na descrição, vou ver isso aí depois que o Matheus passou, depois a gente gravar aqui. Então a gente tá na oitava geração do Corvette. Eu sei, é que eu não fui atrás. Não é exatamente o primeiro Corvette híbrido, tem um protótipo lá atrás. Eu não lembro se é na terceira geração ou na quarta, ou talvez seja alguma coisa de corrida. Que eles fizeram alguma coisa, mas faz tempo, tá? Faz mais de 30 anos. Mas é legal saber que, tipo. Eu sei o que que. Eu sabia o que que era o E-Ray, porque antes de andar no C8 dirigir, na época, até quando eu dirigi, tinham acabado de lançar o Z06. E logo depois lançaram o E-Ray. Eu andei umas 3, 4 vezes no Corvette C8. Andei para Amigos por Causa, andei umas 2 vezes para Pirovani e tal. Aí eu andei no modelo, entre aspas, de entrada, né? Com pneu All Season, que é uma merda de pneu. E o pneu normal, Summer Tires, né? Que a gente fala, porque o All Season é aquela coisa para todas as temporadas, né? Então, até eu recomendo, eu falo com algumas pessoas, até para. Falei com o Diogo, dono da loja na época, não só pro Corvette mas para carros americanos de maneira geral, que quando você importa, o pessoal. Eu falo para ele, gente, tenta na hora de. Se vocês forem importar, eles fizeram isso lá com alguns Teslas. Quando eu for importar para o Brasil, antes de importar lá nos Estados Unidos, tira o pneu, não traz o pneu all season, porque não tem sentido para cá. É um pneu caro
e não tem fundamento pro Brasil, porque a gente é um país tropical, né? Então, um Corvette que eu andei que era um branco de pneu all-season, quando eu olhei, eu falei, puta, pneu all-season, isso é uma merda, porque é um pneu que se você usa no, em dia quente, cara, é um pneu que não vai durar 5.000 quilômetros, não tem a mesma aderência, limita muito o carro, e é um pneu que, tipo assim, ah, eu vou tirar, vou vender. Não, você vai vender pra quem? Só se tentar enganar alguém que eu acho uma mancada, entendeu? Então, aí eu fui lendo, né, na época que eu li muito sobre Z06, e eu tinha lido sobre o E-Ray, né? E o Ray, eu falei, pô, legal. Eu gostei, tipo assim, pra marketing, eu acho que nesse ponto a Chevrolet é muito boa. Eu acho que o nome E-Ray ficou muito legal, assim, pela questão de lembrar. O próprio modo stealth que a gente vai falar, tipo, é bem feito. Tem alguns markets que, em alguns momentos, a Ferrari é bom de marketing interno do carro, chama de race, aquele negócio do qualify. Eu acho isso legal. Os nomes eu acho umas merdas, mas tudo bem. E o Corvette, assim, dos que eu andei, cara, com certeza é de longe a melhor geração. Talvez não seja a minha geração preferida, porque eu gosto muito da primeirona lá do True Lies, que eu sempre falo, tá? Mas é porque eu acho muito bonito, né, o carro. Mas com certeza, se for andar em todos, esse provavelmente é o melhor. Da C7 eu andei brevemente e dirigi mais a C6, né? E a C6 é onde o americano começa a melhorar. Top Gear diz lá, deu pau. Eu gosto das Maranelas, mas, cara, deu pau lá, deu susto em 599. E, tipo assim, era o carro que chegou, que muita gente ainda tem aquele estereótipo de falar, carro americano não faz curva. Eu falei, nossa, cara, pelo amor de Deus, isso aí acabou tem uns 20 anos, tá? É que nem falar de acabamento da Ferrari, de acabamento merda, tipo, aquele negócio das colas ainda tem, um pouquinho, acho que na F8 deu uma tremenda melhorada, quase não tem. Mas aquele negócio de 355, que o carro é baixo, eu falei, cara, a gente vive outros tempos, pelo amor de Deus, muda o disco, sabe? Assim como mudou muitos estereótipos em montadoras, né? Então, o Corvette foi muito legal, o C6, mas é engraçado, você anda no C6, você anda no ZR1, o interior é o mesmo, não dá porra nenhuma, sabe? Assim, só muda a motorização. Mas o acabamento é uma merda de todos eles, né? Você vai ver que vai evoluindo e chega no C8. O C8 é legal porque a gente gravou um NBcast aqui de dois. A gente gravou do C8, do Stingray, então a gente gravou do Z06. A gente vai eventualmente gravar do ZR1, que eu não entendi muito bem, que não foi ainda pro ar. Os caras estão enrolando para lançar, para entrar em produção. Já tem configurador, não vi entrega, não vi review. E a gente vai ter possivelmente o topo lá, que vai ser o tal do Zora, né? Que até no briefing eu chamei aquele carro Zora, que vai ser tipo o ZR1 com a tecnologia desse carro E-Ray, que eu falo que vai se chamar de Super E-Ray, né? É uma brincadeira. Mas o que é legal no Corvette? Primeiro, quando meter esse câmbio, Tremec, eu acho, se eu não me engano, né? Que é o do dupla embreagem. Acho que é o de dupla embreagem. É, dupla embreagem, agora eu não lembro se era Tremec. Como é que seja? Eu até dou uma corrigida aqui, se for o caso. Mas é impressionante, quando eu gravei no Amigos por Causa, andei algumas vezes na Pirovana, eu falei, puta, carro bom, velho. Cara, como o americano deu uns saltos, aquele negócio de mudar o motor da frente, que eu lembro que em um certo momento a Corvette estava, o ZR1 C6 era muito comparado com o GT2 997. Tipo, de desempenho, tal, puta, que legal, tal. Mas chegou uma hora que, no C7 principalmente, no ZR1, que os caras não conseguiam baixar de 7 minutos e 6, se eu não me engano, acho que lá foi 7,4. E a Porsche já estava abaixo de 7. E a gente já falando, a própria Chevrolet admitiu, a gente não consegue melhorar isso no carro. Foi quando aí que eles repensaram, né, a posição do motor, ir para trás, tá, motor a combustão pelo menos, né? Falei, pô, que interessante, velho. Eu achava que ia ter dois Corvettes. Que ia ter o normal e ia ter um outro motor central, mas não. E esse coisa do Corvette central, cara, eu ouço isso aí desde o C6. E é engraçado, demorou 2 gerações os caras colocarem, mas quando colocaram, velho, divinamente, é inacreditável, não só dirigindo, mas eu achei muito design, porque o design é de um Corvette, eu não gosto muito daquele espaço que eu falei lá, aquele espaço de malas lá atrás, que eu acho que mexe na dimensão do carro, mas assim, cara, que carro bom, velho, C8 assim, sabe? Possivelmente, eu gosto muito do GT500, né, esse último que teve. Mas como um carro esportivo, Corvette é de longe o melhor carro americano que eu dei na minha vida, velho. É um bom carro, puta custo-benefício. E é aquele o Z06, né? Falei, nossa, isso é uma Speciale mais barata. Não é Speciale, falam muito isso, mas uma 458 que seja. Puta custo-benefício, teria fácil ver algumas independentes aí. Acho que umas 3, 4, talvez mais. Puta, eu falei, cara, eu sou doido pra andar nesse carro. Sou mais pra andar nele do que no ZR1. Porque, tipo, tem um ronco legal, equilíbrio legal, carro um pouco maior, aliás, o próprio Ray, ele tem o porte do
Z06, né? Então eu peguei aqui, é 89 milímetros mais largo, é bastante, tá? Mas então vamos lá, no Chevrolet, nesse Ray, né? Ele é híbrido, então. Ele é o motor de entrada, só que ele tem um motor elétrico lá na frente. Então é um motor a combustão e um motor elétrico, né? Então é o primeiro Corvette híbrido, é o primeiro Corvette com tração integral. É o Corvette de aceleração mais rápido de todos os tempos. Talvez o ZR1 agora baixe um pouco, aqui não entrou em linha, né? A gente grava eventualmente. E em breve deve perder pro Zora também, né? Que ele vai ser provavelmente integral, o pessoal tá falando aí. Mas o que é interessante desse carro é que ele não é plug-in hybrid. Porque a gente pensa muito na ideia de você chegar, tem que plugar, que nem as Ferraris, por exemplo, os Porsches, que seja, com exceção do GTS, que o Matheus vai falar eventualmente aí da tecnologia Team Hybrid, mas com exceção dele, Panamera, Cayenne, é que Macan é elétrica, né? Mas quem mais? O 918 também é plug-in, apesar que o sistema regenera. Então, assim, é legal que é uma solução simples. Esse negócio, quando não é plug-in, que você não precisa pôr lá, é mais simples. É algo que a Lexus faz também, né? Eu sei que a bateria é muito grande, 1,9 kWh, mas, cara, quando eu fui vendo os reviews do carro, achei legal, os barulhos, tudo mais. Tipo, um conjunto de coisas muito legais, né? Mas eu vou só finalizar aqui, eu passo o Matheus. É um carro assim que eu acho muito louco, mas eu não sei se eu teria. Porque, e não por ser ruim, mas é que eu acho que como a gente tá num país tropical. Se você tem, eu vou adorar ver um E-Ray na rua. Não, acho que ninguém importou pro Brasil, pelo que eu saiba. Mas assim, eu não vejo muito fundamento pra gente num país tropical. Eu sei que tem o desempenho, tem o motor e tal. Mas sabe como você fala, cara, se for pra gastar isso, gasta um pouco mais e vai no Z06. Ou então você fica no C8, porque eu acho que você tem uma assistência elétrica, tudo bem que tem a questão dos impostos aí, né? Talvez você consiga algumas isenções. Talvez não, você vai conseguir uma isenção, porque esse carro a gente pode falar que ele é híbrido, é diferente do GTS, que você não consegue andar no modo elétrico. Esse carro você consegue andar um pouco ainda no modo elétrico, eles falam 6 quilômetros, né? 4 milhas mais ou menos. Mas esse carro, quando eu comecei a ler, e é aquele negócio que eu vou trazer de novo, Matheus, que é o que eu falei no C8, não tem problema, tá? Quando eu vejo o C8, eu vejo o interior, e eu vejo tudo, a Chevrolet se inspira, é muito forte isso. É jogado na cara o tempo todo. Eu tô dando dicas para quem não tem essa percepção. É nitidamente que o C8 pegaram muita coisa da Ferrari, e eles admitem, principalmente no Z06, que eles falam que eles pegaram uma carcaça de 458, o motor, fizeram engenharia reversa. Eu não vejo problema nisso. Beleza, colocaram, mudaram o virabrequim, né? Virabrequim é plano lá no Z06, que é cross. Aí você vê o volante quadrangular meio lá Ferrari, você vê tipo várias coisas, várias características que os caras se inspiram. Tá muito forte isso no Ford GT também, né? O negócio do banco fixo, inspiraram no W1 também. O banco fixo, o volante só e os pedais que mexem. Você vai vendo várias coisas assim, como uma empresa é referência para outra. Eu não vejo problema, né? E aqui, esse estilo desse carro de construção, pelo que eu vejo, tudo bem que a LaFerrari ela ainda é plug-in hybrid, né? Assim, é que é complicado falar plug-in hybrid. Você coloca ela na tomada LaFerrari. Ela tem uma autonomia que a Ferrari não gosta de falar, que é um botão, o Doug Demuro mostra, o Schmidt também. É um botão em cima do retrovisor central que você consegue andar 1, 2 quilômetros. Mas os caras falam, cara, é literalmente sair da tua vaga, sair do teu condomínio e você dá partida na rua. É pra isso. Mas nem no press release a Ferrari fala que tem esse botão. Eu descobri no vídeo do Schmidt e do Doug Demuro, né? Então eu percebo que a Chevrolet também se inspirou um pouco na LaFerrari nesse tipo. Tipo, eles falam que não é um carro híbrido. Ele é um híbrido de desempenho, é diferente. Você não quer, tipo, economia de combustível. Eu falei, não, isso aqui é para te auxiliar. Que é o que a LaFerrari faz. A bateria é para compensar, entre aspas, a falta de torque em uns certos giros. Então, é interessante ver como que a Chevrolet está evoluindo, mas é nitidamente que ela pegou mesmo. Se inspirou em LaFerrari e tal. É principalmente na LaFerrari, que a 296 é mais complexo o sistema. Até uma coisa que eu vou rebater eventualmente do Matt Farah, que foi uma besteira aí. Mas eu vou passar para você, Matheus, dar suas primeiras impressões aí. Bom, falando um pouco aí do mesma maneira que você começou falando de Corvette, né? Acho que não é segredo, principalmente para você, que a minha geração favorita é justamente a C6, né? Eu nunca tive a oportunidade de andar, mas foram carros que eu acabei tendo contato aí por causa de evento, algumas pessoas conhecidas que a gente tinha convivência assim tiveram, né? Falam muito bem do carro.
E um pouco daquela questão também da época que eu comecei a gostar de carro, de assistir Top Gear, assim. Lembro desse Uhum. aplicativo que você falou, cara, o 06 com motor lá de 7 litros, aspirado, cara, 505 cavalos, negócio assim, né, que vinha na lateral. É. É uma geração que eu gosto muito. Eu acompanho um pouco do cenário, por assim dizer, americano, assim. É uma geração que está fazendo bastante sucesso porque o preço simplesmente derreteu, né? Chegou ali do Z06, né? Você consegue comprar um carro desse por US$ 30.000 lá fora e, cara, é um tanque de guerra ali, de robustez, questão de preparação que você consegue fazer. Você falou um pouco dessa questão da escola americana dos carros que fazem curva de fato, né? O pessoal pegava só canhão de reta, canhão de pista de arrancada, né? E a gente já falou algumas vezes, né? Você pega para trás, vai, hoje o GT500 que tem aquele pacote mais voltado para a pista, que seria aquela versão que o Chime tem, GT350R com aquele motor 5.2 V8 Voodoo, que foi um pouco uma pedra no sapato da Chevrolet, desculpa, da Ford, por uma questão de confiabilidade, né? A galera tinha primeiro aquela questão de que ele era vendido como um carro de track, mas era um carro que você tinha que fazer uma preparação de track para ele aguentar um evento de track, né? Então, Sim. conforme foi tendo uma evolução, né? O pessoal fala que muda muito. Acho que no 2019 já está praticamente tudo resolvido, né? E o motor Voodoo com alguns probleminhas, né? O pessoal fala que é aquela questão do motor exótico, né? Que é o virabrequim plano também, no estilo de Ferrari, de C63 aspirada, né? E, cara, é uma escola que eu gosto, assim, porque eu já falei várias vezes aqui daquela coisa do teste da Motor Trend do Boss Laguna Seca ser mais rápido que a M3 e 92 GTS. Que você fala, cara, é a máquina definitiva para se andar em Northlife na época, né? Você fala, puta que pariu, M3 preparada, né? Suspensão, aerodinâmica, asa da GT4, gaiola, chassi mais rígido. Até eu vi a laranjinha que a gente tem aqui 2 vezes nesse último mês aí, foi bem bacana. Uma vez na parada, outra vez andando aí. E é um dos meus carros favoritos, cara. Motor 4.4, mais torque e tudo mais. Você fala, porra, Mustangão virou uma rápida Laguna Seca, entendeu? Que era o Boss e o Boss Laguna Seca, né? O 302, que a gente tem alguns aqui no Brasil, bem legal, que ele tem o escapamento que você consegue mexer para sair o ronco na lateral, assim, embaixo das portas. E, cara, vai mais para trás lá, Cobra R, Cobra SVT, entendeu? Então, tipo, isso carros mais recentes, né? Então, assim, os caras têm uma receita muito boa. Não seria receita, tipo, tem um departamento lá que é a galera de pista, né, de track day, então existem esses pacotes que deixam os carros muito especiais. E, cara, lá fora acaba sendo uma opção legal. Entre o cara ir para um GT3 e para um Z06, a gente vê que isso já acontece desde do C6, né? Na C7 continuou se mantendo o motorzão lá na frente, né? É o último suspiro dessa configuração GT desde os anos 60, né? Motor na frente e tração lá atrás, né? E, cara, na C7 os caras já começaram a ir muito em cima da Porsche, de buscar os recordes e tudo mais, como o William falou também na questão de Northlife, tinha aquela coisa do Viper também, do ACR, né? E aí? E aí o que acontece? Na C7 a gente perde o motor aspirado no Z06, né? Ele fica supercharger, é um carro que eu acho bem bonito, a gente tem alguns aqui no Brasil, a gente já viu alguns eventos. E, cara, aí a revolução do C8, né, que a gente gravou na época, foi aquele puta marketing da época, que era um carro numa configuração de 458 que ia custar US$ 60.000, entendeu? Aí a gente viu que teve uns probleminhas de produção, de começar a colocar o carro em linha, o valor foi aumentando, né? E, cara, hoje a gente tem aí um line-up que a gente vai ter o Stingray, né, que é a versão de entrada, o E-Ray, o Z06 e o ZR1. Né? O ZR1 vai ser o topo, o que seria, se a gente fosse comparar com o Porsche, ia ser o nosso GT2 RS. O Z06, por mais que ele tenha um motor sobrealimentado, ele vai competir ali com o GT3 RS, carros mais preparadões, assim, né? Em termos de tempo de volta que a galera vira lá nos Estados Unidos, né? E aí, cara, o nosso carreirinha seria o Stingray e a gente vai ter o E-Ray, né?
Cara, eu confesso o seguinte, eu não tinha consumido muito conteúdo do carro nesse tempo que ele tá no ar, lançado aí, né? Fui ver uns vídeos. Cara, até lembrei, na primeiro que eu vi foi esse do Jetro, eu falei, caralho, é verdade. Na hora que ele fala a configuração, eu falei, puta, é um 908 Spider isso aqui, né? Motorzão aspirado e o motor elétrico na frente, né? E assim, cara, eu tinha um pouco de preconceito quando lançou, porque falava, eu era muito fã dessa questão da configuração, né? Do motorzão lá na frente, a tração atrás. Você fala, pô, que tem isso hoje? Seria a MG GT, a SL, a Uhum. Portofino, as 812 da vida, entendeu? E tinha o Corvetão, essa coisa, né, bem americana, como foi a receita desde sempre, né? Por mais que tenha aquele protótipo lá do Zora, né, de antigamente. E aí eu falei, puta, cara, beleza, mata-se uma configuração ícone assim, mas é outro patamar, assim, até o vídeo do Jay Leno é legal pra caramba, tá com um engenheiro que sabe de tudo, você vê a questão da construção ali, e, cara, um puta de um projeto de engenharia que não tem o que falar, colocou o carro de um outro nível, e vamos lá, vai, para falar agora dessa questão que eu falei, por que o vídeo do Jetro meio que define para mim? E aí você vê o line-up hoje, que é assim, fica um pouco confuso do que você escolher, entendeu? Porque você vai ter o Stingray, ele começa, até antes de falar das versões, um preconceito que eu tinha quando eu vi o carro pela primeira vez. Quando eu vi contigo, eu tinha visto um bem basicão, que LT1. era isso, exatamente. E eu falei, puta Não, merda, um LT. um LT1 é o motor, um LT. um LT, e aí nos outros vai ser um LZ, né? Se eu não me engano. Não, é um LT, dois LT, três LT. Isso Aí no no Z06 é um LZ, dois LZ e dois LT. Acho que é isso, é. do Array para cima é assim. Então eu falei, puta, eu tava com um pouco disso na cabeça, não tinha curtido muito o design interior, assim, né? Meio Transformerzão. E aí eu tinha visto um que era o básico, né? Com o William. Eu falei, puta merda, meu, o acabamento não é legal. Tudo bem, V8 central, aspirado, vai, não tem o que falar para quem é entusiasta, mas você fala, puta, é um produto que ele sempre se posicionou um pouco como mais premium, né? Porque você tinha ali o Challenger brigando com o Mustang, que brigava com o Camaro, e você tinha a Corvette, que era o carro que peitava os europeus nas versões mais apimentadas, e aquela coisa do carro do cara mais maduro, mais velho, essa questão de desde sempre você ter que conseguir encaixar uma mala de golfe, né, com taco de golfe no porta-malas, é em função dele ter esse design. É engraçado, você abre aqui Corvette 2006, uma das primeiras fotos que aparecem no site da Chevrolet é justamente do bagageiro com o do porta-mala, né, com a mala do Golf. E aí, cara, eu fiquei, tipo, realmente eu torci o nariz, eu falei, puta, não gostei, o carro básico, assim, tudo mais, era um dos primeiros, ainda tava com um probleminha de controle de qualidade, umas peças meio esquisitas, assim, encaixe das peças, né, o acabamento. Aí teve um dia que eu vi um 3LT e tava com o pacote Z51. Eu falei, agora sim eu vi vantagem aqui. Tipo, costura. Cara, vou ser bem honesto, assim, nível 458, de verdade, assim, a qualidade do acabamento, não necessariamente o material ser exatamente igual, do mesmo nível premium da Ferrari, mas, cara, o encaixe das peças, acabamento interno, você vê a solidez das coisas, você vê que era um negócio robusto, assim, você fala, pô, da hora, a costura perfeitinha, assim, sabe, alinhada com a outra, onde tinha que encontrar, falei, porra, da hora, um carbono bacana, as peças tudo em alumínio, não tinha muito plástico, assim, você vê que realmente é um negócio produzido em série ali, mas você fala, porra, é um carro que eu falei, puta, legal isso aqui, quero andar, cogitaria ter, talvez, né? E aí, tipo, vamos trazer agora pro teste, cara, o problema sempre vai ser a questão de você comparar o americano com o europeu. Porque, meu, tudo bem, o GTS ali, ele fala da questão do preço, é um carro que, mesmo na configuração base, ele era muito mais caro que a base do Ray, né? E ali com os opcionais, o GTS, cara, passava de US$ 200 mil. Então você fala, puta que pariu, é absurdo, assim, a gente discutiu bastante dessa questão dos preços
que aumentaram para toda a linha Porsche no planeta inteiro, né? E tem essa questão também de que agora os Estados Unidos está embutindo aquela taxa lá, que ela vai e volta, cada podcast que a gente vem aqui, ela tá de um jeito, hoje tá de uma maneira, entendeu? E aí, é isso, o problema é que você vai comparar especificamente esse carro, né, o E-Ray, com o GTS, cara, você vê ali o Jethro tentando encontrar palavras de como descrever o carro, como comparar com o 911, e você vê que nitidamente lá, na opinião dele, o 911 é um produto superior, muito mais caro, mas muito mais refinado, entrega muito mais da questão do feeling, de ser um carro mais equilibrado, menorzinho, entendeu? Mais acordado, melhor, por assim, de fato melhor, entendeu? Aí você fala, pô, beleza, é interessante, acho muito bacana a Chevrolet tá com esse tipo de proposta de híbrido de performance no lineup dela do Corvette. Em termos de design, é um dos meus favoritos, tá? Eu não sou muito fã da asa do ZR1, do Z06, assim, parece uma coisa meio aftermarket, tem uma função assim, obviamente, né? Mas eu acho que estraga um pouco do visual. E eu tô com os configuradores abertos aqui, você vê que o E-Ray ele tem basicamente a mesma frente do Z06, a traseira é bem parecida, eu acho legal, não sei se você pode colocar na tela aí, Will, ele tem como se fossem uns extratores de ar, porque eu não sei por que me lembra alguma coisa de Lamborghini, isso aqui parece... Na frente, você tá falando? Não, na traseira, ele tem um extrator de ar embaixo da lanterna ali, que alguma coisa me lembra Lamborghini, não sei se é aquele difusor das Huracan Evo, que tem uns recortes, umas aberturas assim, e a traseira vai ser diferente do Z06, que o Z06 ele tem as ponteiras no meio, né? Então, fica... Eu acho legal as ponteiras quadradas assim. Mas, cara, vamos lá. O problema desse carro dentro do line-up Chevrolet hoje, né? Daquela coisa da Ixi, Maria. Canibalização. Desculpa. Canibalização. Preciso tomar mais café. Hoje foi um dia puxado. Mas você vê o conflito, vamos lá, o conflito entre os modelos do próprio Corvette, né? Porque o que acontece? Se você vem aqui e você vai pegar o configurador, é que assim, o ideal era ver todos. Assim, se você for trazer esse carro para o Brasil ou qualquer outro Corvette, vá no acabamento mais top, que é o 3LT. 3LZ. 3LZ. Não, é porque pro Stingray ele não muda, pro Ah. Stingray é 3LT. Então o que acontece? Cara, você vai ter o couro um pouco mais Não, é 3LZ, Matheus. Abre do Stingray. Não, mas, do Stingray não, tô falando do E-Ray. Do E-Ray, exatamente. Então, assim, se for E-Ray Z06 e ZR1, é o 3LZ, e se for o Stingray, é o 3LT. Como vai ter uma proporção para todos ali do nível do acabamento, literalmente o nível do acabamento, o que acontece? Você vai ter preço básico, o Stingray hoje, maio de 2025, o Stingray começa em 68.300. Aí o E-Ray ele pula para 106.900, então dá um pulo aí de, se fosse 70, 40 mil dólares, 38 mil dólares. Aí que está o problema. Do E-Ray para o Z06 é uma diferença de 6 mil dólares, porque o Z06 começa em 112 e o ZR1 é um outro bicho, 173.300 começa o ZR1. Então, assim, configurando rápido aqui em tempo real, se você pegar um Stingray, você colocar, que eu acho que ele tem que ter o Z5, eu tinha falado Z71 no começo, né? Z71 acho que é para as caminhonetes, ou eu tô viajando já que eu tô meio cansado. Então você vai lá. Você coloca o Z51, que ele vai mexer na suspensão, vai mudar o diferencial, ele vai ser o eletrônico, ele é dos pacotinhos de performance, né? Muda a roda, mexe questão de freio, o escapamento esportivo e freios Brembo. Custa 6 mil dólares. Então tá adicionado no meu, aí eu venho aqui e seleciono o 3LT. O carro está custando 88 mil dólares. Eu acho que não precisa colocar mais nada. Então ele vai ficar
Ele vai ficar. Cadê o Coupé 3LT? O 3LZ meu Coupé começa em $120 mil. Então tá dando uma diferença de 88 para 120. Se fosse 90, 30, tá dando uma diferença de $30 mil. Entendeu? Cara, eu não sei se. Assim, meu problema com isso é. Vou fazer a pergunta para você. Eu estou tentando me justificar com todos os argumentos que eu fiz até agora. Me justifique você escolher um Array e não economizar $30 mil no Stingray mais completinho com o pacote 3LT e o pacote Z51, ou você pegar e tá num preço ali, se você, porque o Z06 ele começa, o 3LZ, ele começa em 131. O meu Array, ele tá 119, então vai dar $12 mil de diferença. Por $12 mil você já pula pro Z06, com motor mais forte, suspensão melhor, freios melhores, entendeu? O que você justificaria, Will? O que você faria? Eu acho assim, a ideia da pessoa comprar um E-Ray, vamos pensar, a primeira por mais hipócrita que seja, a carga tributária. Porque por mais você fala, é que é ridículo para pensar, eu vou falar uma coisa que é ridícula, mas aí você tem só o motor a combustão, que é o Stingray, certo? Aí você tem o E-Ray, que além desse mesmo motor a combustão, você tem mais um motor elétrico, então você tem mais uma porra para poluir. Teoricamente, tipo, se você tem um E-Ray, você vai poluir mais, porque você vai ter bateria. Pensa no conjunto, né? O carro é um pouco mais pesado, é 130 quilos, acho que eu mostro. 150, mas eu já volto nisso. Então você tem um carro mais pesado que nas contas de alguém, aí acho que foi no Doug DeMuro, ele fala que no final das contas o Stingray e o E-Ray eles vão ter o mesmo consumo, mesma autonomia, porque não, lembrei, é dos meninos do Canadá lá, o Car Throttle, Straight Pipes, perdão. Eles falam que assim, entre os dois, o E-Ray ele vai ter o mesmo consumo, só que você vai ter uma aceleração mais rápida. É isso a diferença. Eu acho que em países, eu não sei como é que é lá, mas em países aqui no Brasil, provavelmente você importar um E-Ray, comparar os dois, precisa ver, né? Pegar um escritório e ver como que é. Mas segundo o que a gente ouve por leis, você importar um Stingray e importar um E-Ray, o E-Ray deve ser mais barato para importar do que o Stingray. Então é um carro que vai ser algumas centenas de milhares de reais mais barato. Então é um motivo para você ter. O motivo que eles dizem oficialmente de você ter um E-Ray é simplesmente porque ele é um carro all-season. Até eu anotei aqui, ó, ele é um all-season Grand Tour. É um Corvette para todas as ocasiões, inclusive para neve. Então a gente tem irmãos lá fora, Matheus, em outro país, que eles pegam uma certa parte do ano neve. Então, teoricamente, eles podem usar esse carro numa neve máxima, você usa, porque ele é integral e você tem pneu all-season. Então é essa a desculpa. Agora, você perguntar o que eu faria, foi o que eu falei na introdução. É o último Corvette que eu teria, porque assim, eu vou batalhar para ter o de entrada. Adorei, andei no carro, tal, puta, eu gostaria de ter o acima. Qual que é o acima? Aí fica naquela dúvida, é o E-Ray ou o Z06? Aí você fala, cara, depende do que você quer. Aí, tipo assim, eu preferiria muito mais pro Z06. E se eu tô no Z06, eu não vou pro E-Ray, porque eu vou dar um downgrade. Eu vou pro motor que vira break cross. Então eu vou dar um passo para trás. E eu também, se eu tô no Corvette de entrada, eu não quero o Corvette que eu já tenho, mas com motor elétrico. Não quero isso. Não vou querer, não preciso disso. Se eu quero, eu vou querer e eu vou desejar na minha vida o Z06. Aí se eu tô no Z06, não tem sentido ir pro E-Ray. Do Z06 eu vou pro ZR1, eventualmente, se for lançar mesmo, vai ser o Zora, né? Que é o Super Ray. Aí o Super Ray precisa ver se vale a pena. Você já tá no Zora. O que você vai ter? Você vai ter o motor do Zora, que é um motor vira-break em plano Supercharger. Mas você vai ter um motor elétrico na frente. Vai ser um monstro. E isso sim, que eu até aproveitar a deixa que você fez, dar uma pancadinha no Matt Farah. Ele fala uma besteira, que americano também é protecionista, né? Ele fala que... Como é que é? Que o carro... Não existe um carro conversível com maior complexidade do que o E-Ray. Cala a boca, velho. Para de falar besteira. Tá de zoeira comigo, né? Já ouviu falar no 918 Spider? Ah, o Hypercar, beleza. Carro de proteção SF90 Spider.
Esse carro tem só um motor na frente, velho. Esse F90 tem dois motores na frente, tem um motor elétrico entre o câmbio. É absurdamente mais complexo que esse carro. É que é um fantástico mundo do americano, que ele só sabe os estados internos, ele não sabe onde fica, se chegar. Onde fica Itália? Ai, não sei, ele vai mostrar lá pra Oceania, né? Ou vai mandar aqui na Argentina. Então, no fantástico mundo, claro que não, velho. A própria Revuelto, tudo bem que a Coupé vai lançar eventualmente a conversível, é um carro absurdamente mais complexo que isso aqui. Você tá, tem muito mais cilindros, tem turbina ainda, esse F90 além disso, porque esse carro, querendo ou não, é aspirado, né? O coisa tem turbina, é um sistema muito mais complexo, entendeu? E é muita coisa desenvolvida em house da Ferrari. Aqui tem coisa que mas é muita coisinha fora. Então, assim, o carro é um fenômeno, não deixa de ser menos. É que o americano é bosta também. Ele fala, o inglês também é bosta, quando fala essas coisas é engraçado. O Jethro, ele é engraçado, que eu não vi o vídeo, eu quero esse vídeo que o Matheus falou, quero ver, porque ele é ele é inglês, né, Matheus? Ele é Ou ele é inglês. americano? Só que ele participou muito tempo, acho que foi da Motor Trend, se eu não me engano. Ele morou um tempo nos Estados Unidos. Então eu acho que ele tem, eu não sei qual que foi a conclusão dele, mas ele é um cara interessante, que ele viveu tempo nos dois países, assim. Um país europeu inglês e um país americano inglês também. Então, assim, vê o que ele acha, mas é o único motivo de eu ter um. Se eu fosse ter um Corvette nos Estados Unidos do C8, puta, eu só vou conseguir ter o Stingray, vai. E, cara, eu vou pensar no Stingray porque é o seguinte, puta, esse negócio de all-season, trocar pneu, guardar o carro 6 meses, pode falar, né? Dependendo do estado que você tá. Mas, cara, não vai rolar. É melhor ter um E-Ray pelo menos eu tenho um Corvette curto. Mas é um carro, Matheus, que parar pra pensar assim, o único motivo pra ter pra gente é por questão de imposto. Você conseguir ele muito mais barato e importar no Brasil, que aí você fala que é um carro híbrido. Então, teoricamente, é que nem você comparar, sei lá, uma F8 que não tá mais em linha com uma SF90. Você quer SF90 é mais caro, mas dependendo, velho, a diferença de preço no final, dependendo do imposto, pode ser muito próximo. Então você vai preferir ter a SF90 porque é um monstro de 1.000 cavalos, mas por a questão de imposto, eficiência energética, aquela hipocrisia toda, né? Porque esse carro ele tem uma bateria. Então vamos lá, deixa eu só falar do motor só para. Então, tem o motor a combustão, aquele que a gente falou, LT2, V8 6.2, aspirado 495 HPs, dá um pouco mais de 500 cavalos, né? Você tem um motor elétrico na frente, 160 HPs. Então, total do sistema 655 HPs e 82,2 kg de torque. Esse torque o pessoal fala que ele não é. Você nunca vai conseguir atingir esse torque, porque ele é o pico das duas potências. E nunca você vai ter o pico das duas potências, do combustão e do elétrico, tá? Tem a bateria de lítio 1,9 kWh, câmbio dupla embreagem. Ele é 150 kg mais leve, perdão, mais pesado que o C8 Stingray. O carro pesa 1.770 kg o coupé e o conversível tem 70 kg a mais aí, né? 1.840 daria. Aí tem um sistema elétrico desse carro, né? A bateria, ela é feita para auxiliar. Então, assim, você tem o modo stealth, mas o pessoal fala, se acelera um pouquinho mais, ele já entra a combustão. Cara, é literalmente você sair, assim, da tua casa, que tem para você mexer. Então, ele tem uma eficiência diferente do Carrera GTS, que ele não tem nenhuma, referente a andar no modo elétrico. Mas não pensa nele, ele tem autonomia de 6 km. Mas o intuito é sair do teu condomínio, do lugar, entendeu? Não fazer barulho, não dar partida, é isso, né? Você tá salvando o planeta, né? Como dizem. Mas eu gosto dessa proposta. É a proposta que eu mais gosto do carro plug-in, assim. É o carro que compensa. É que o 918, a bateria dele é grande, é pesada. Então o sistema da LaFerrari, na minha opinião, dos três hypercars da época, o da P1 é o de boost, né? Você tem que dar a carga. Da LaFerrari vai gerenciando, o 918 também você tem. É que o sistema do 918 é mais complexo, né? Mas ele é uma bateria mais pesada mesmo. Então eu acho que a solução que o americano trouxe aqui, na minha percepção, é fantástico, velho. É tipo assim, eu falei, puta, que legal. É um plug-in hybrid. Não, perdão, não é um plug-in hybrid, é um sistema híbrido mais enxuto, vai. Vamos lançar assim para ver como é que é, porque eu acho que vai ter, próxima geração do Corvette, provavelmente vai ter um novo E-Ray. Mas eu achei legal, Matheus, que eles foram conservadores, já não meteram uma bateria gigantesca, porque aí vira um micaço de mercado, né? Não é um carro de produção limitada, diferente do 918 e tal. Então, assim, esse tipo de problema talvez a Ferrari vai ter com a SF90, que despencou muito o preço, o pessoal arrumou uns problemas.
a gente sabe como é que é longo prazo. E eu acho que é a grande bomba do próximo século, da próxima década, sabia? Esses carros, falando de produção em massa, tipo, massa, né? Dentro que é possível. A Cayenne híbrida, a Panamera híbrida e todos os carros de outras marcas, né? Como é que vai ser a bateria desses carros, velho? Para trocar, entendeu? Porque a gente sabe que aquele podcast do Sim Through Glass, lá, o Behind the Glass, eles falam, o Tony fala, né? Não compre Cayenne com mais de 5 anos. Vira uma bucha absurda, é um alto custo de manutenção. E agora que a gente vai começar a ter as Cayenne usadas aí, plugin de vendeu muito aqui no Brasil, rapaz, velho, a gente não sabe como que isso aí vai envelhecer. Então, é aquele negócio, teria Cayenne? Teria. Híbrida? Teria. Pera, depende, que ano? Um aninho de uso, dois tá, ando mais um ano, dois e vendo, não deixa passar de 4 anos, vai. Porque, cara, a gente não sabe. Aqui a bateria é pequena. Até no vídeo do Jay Leno é legal, porque dá pra ver o carro desmontado, você vê a bateria ali no centro. Então, essas baterias pequenas, que eu comento com alguns amigos, em cima do Corvette eu sou bem tranquilo com isso. Eu falei, cara, é legal porque a bateria é pequena. É só você desmontar e a bateria de 0,9 kWh. Quando a bateria começa a ficar com mais de 30 kWh, e é o caso mais insano, que são as baterias de 90 para cima, eu falei, eita, aí é difícil que a gente não sabe como isso vai envelhecer, né? Então, o 0 a 100 do carro é 2,6, 0 a 400 metros em 10,5. Cara, são números fenomenais, assim. Curiosidade era o modo stealth aí, né? Que ele passa a ser elétrico tração dianteira, você já viu isso já em outros carros, então acho bacana, velho. Gosto legal. E no modo elétrico você pode andar até 72 km por hora. Então, assim, por 6 km no máximo, né? Puta, eu acho uma puta ideia legal, velho. Quando hoje, lendo mais sobre o carro, eu já tinha noção, mas você tá vendo, porra, é legal o carro, mas assim, é legal no mundo bosta. Sabe, que você não tem alternativa. Puta, vai ter que ser híbrido. Puta que eu pariu. Sério, agora o Corvette só tem híbrido. Ótimo. Aí você vai nisso, mas a gente sabe que não é isso que tá acontecendo. Para quem é a favor não, que vai atrás de conspiração, que a gente fala tanto, vocês devem estar vendo que o que está acontecendo no mundo do clima, não vou falar nem que está mudando, ou está regenerando, sei lá que diabo, tá aparecendo um monte de geleira nova. É aquela coisa que a gente fala, preciso dar um pouco de clima. Eu estudei um pouco na minha vida, eu sei alguma coisa. Essa da geleira eu fiquei surpreso, mas eu sei que assim, existe uma mudança climática, isso é fato. Agora, aquecimento global, isso não existe, velho. Isso é um termo que eles usam. Mas é muito legal isso que está acontecendo. O mais foda disso, Matheus, é a notícia que veio, que até o pessoal comenta, saiu semana passada. A China, ela está construindo não sei quantas plantas de carvão e de hidrelétrica por mês, cara. Ela tá expandindo muito. Então, assim, você fala assim, salvar o meio ambiente, por quê? A China tá cagando, velho. Tá construindo um monte de coisa para poluir. Então, você tá fazendo a tua parte, que ótimo. Acho que é assim que tem que ser. Você tem que ver a sua parte. Mas não vai achar que a sua parte vai salvar o planeta. Não vai, velho. Tem que ser um conjunto. Então, o pessoal percebeu que é hipocrisia. É a agenda que o pessoal coloca. O próprio chinês faz sacanagem com a agenda do elétrico, né? Então, cara, é legal ver. Isso tem esperança. A Dodge vai voltar com os V8. Vai ser do caralho. Tá, apresentar aí que eles estão falando. Acho que é agosto ou é julho. Alguma coisa V8 Dodge. E o pessoal tá falando que é em picape, porque parece que diminuíram. O Matheus, você me manda V6, 6 cilindros e tá sendo uma merda de venda, alguma picape aí. Tipo, ninguém quer essa merda. Tiraram o M5.7, né? O pessoal falou que era até anti-americano isso ser feito, entendeu? E aí eles estão falando, realmente, a gente não tá. Quer ver? Vou até procurar. Foi feia a queda das vendas. Vai falando aí. Não, mas é foda. Então, tipo, é interessante como que funciona, né? É o que a gente fala, manda quem tem juízo, obedece quem... Não, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então é interessante falar mais um pouco do carro aqui, então. Eu falo. As vendas das picapes Ram desde que foi tirado o V8. Quantos por cento? 16%. E vai despencando, que a gente sabe, né? Que tá acontecendo aí. Eu lembro que a Ford foi um parto, lembra, Matheus, quando veio o motor do Ford GT na F-150? Por 2 gerações, porra, mano, que merda! Lançada a Raptor com motor V6, o pessoal já tava reclamando, teve a Hennessy, lançou
Tomou a segunda, aí do nada aparece a Raptor R. Eu falei, porra, graças a Deus. Parece que tá em linha a Raptor R ainda, né? Mas aí era uma incerteza de continuar. Eu falei, pô, acabaram de colocar o motor V8 e já vão tirar. Mas parece que tá indo aí, né? Então a gente vê como muda o mundo, muda, né? Como que funciona a questão de geopolítica, né? Que mais, cara? No modo híbrido, o barulho dos dois motores. Você viu que interessante? Parece até uma nave espacial. Viu o pessoal comentando? Achei muito louco. Aí. Cara, foi o que eu menos curti e eu vou te falar, Sério? uma das coisas que eu mais estudei aqui a respeito, até assim, tem alguns vídeos de POV, né, da galera dirigindo lá fora, e o cara normalmente tá com aqueles microfones binaural, né, que vai no ouvido, essas coisas, não é tão pronunciado. E aí eu queria entender por que que nos vídeos estava aparecendo isso, né? E, cara, eu me encontrei aí no buraco de minhoca de estar em fórum, o fórum dos Corvettes com motor central, tipo, traduzindo o título do site, né? E, cara, tem ali quando ele vai no Stealth Mode, ele tem umas fotos legais, assim, não sei se você consegue colocar como insert depois, tem como se fosse um alto-falante, uma sirene no para-choque dianteiro, que é justamente por questão de legislação para o carro, o pedestre escutar o carro andando no modo totalmente elétrico, né? Uhum. E Sim, aí todo carro tem. parece que nesses vídeos mais produzidos, que o barulho fica aquele barulhinho elétrico assim de espaçonave, parece que colocaram, algum engenheiro falou, ó, coloca o microfone lá na frente que você vai pegar tanto o barulho do motor físico como esse aumento virtual, por assim dizer, do alto-falante, entendeu? E aqui tem uma galera, tópicos e mais tópicos e mais tópicos da galera tentando desligar isso, desabilitar de alguma maneira. Eu não encontrei aqui nas várias páginas que eu pesquisei, eu não encontrei um caminho assim. Então, cara, é o que eu não curti muito do carro e para sintetizar um pouco do que eu comecei falando, é essa questão assim, beleza, existe um gap, bonita essa foto, eu acho esse detalhe embaixo da lanterna que eu acho bem bonito. Mas, cara, assim, existe realmente um canyon, né, um abismo de diferença de preço, assim, e lógico que o Porsche, na avaliação, ele vai entregar mais, né? Mas, cara, se você for parar para pensar isoladamente, tipo assim, vamos supor, é um carro que, Matheus, estou com um Corvette para a gente testar, vamos passar um tempo com o carro. É tipo assim, é um carro que ele, no papel, vendo as outras opções, muito daquela coisa nossa, daquela programação que é feita na nossa cabeça da gente querer o modelo mais top, do motor de maior cilindrada, o menor 0 a 100 tudo mais, a gente às vezes acaba vendo isso aí como o patinho feito, entendeu? Mas eu tenho certeza que é um carro assim, que se a gente for conviver, passar um final de semana, dar uma volta, vai numa estradinha assim, é um carro que vai encantar a gente. Só que eu acho que o problema do Array é justamente isso, que você fala, pô, o ZR1 é um monstro. O ZR1 é o monstro tanto da arrancada quanto do circuito, entendeu? O carro que está batendo recorde nos Estados Unidos inteiro. O Z06 é o irmão mais novo, entendeu? Do ZR1, que vai ser uma puta de uma máquina em pista também. Vai, talvez a escolha mais sensata para o entusiasta de pista ali, né? Que não quer um carro tão caro quanto o ZR1, não está pensando simplesmente nos recordes absolutos, né? O Stingray, para mim, é aquela coisa. Cara, o Mustang mais legal, às vezes, é um Mustang básico, sem nada, entendeu? Só com motor, câmbio e pneu, entendeu? Não precisa de mais nada, entendeu? E, cara, tem o Stingray no meio. Desculpa, tem o Ray no meio. Então, assim, tem um body kit semelhante aí do Z06, um carro que eu acho bonito. Você falou muito da questão de Ferrari, mas, cara, a frente dele me lembra bastante o NSX dessa última geração, o V6 híbrida. Não sei se você enxerga alguma coisa disso na frente ali. Ainda Deixa eu mais ver aqui. o Esse para-choque, aqui? o para-choque é idêntico ao Z06 Opa, C8, só que peraí. como ele é pintado, ele lembra um pouco que agora comparando um do lado do outro, talvez não vai ficar claro que não é tão parecido, mas me lembra, assim. Ver se quem tá vendo no YouTube aí tá vendo esse X híbrido, X. que saiu de linha, né? Acho que já estão. Saiu. Saiu. Ah, cara, esse carro é difícil NSX. A gente gravou ele, né? É difícil NSX porque ele demorou demais, velho, pra colocarem.
E o pior não é a demora. É óbvio, um problema é a demora, mas, tipo assim, ficou esse. Massacrou a gente, sabe? A gente viu o protótipo em 2, 3 salões, velho. O carro não ia pra frente. Então, quando foi, ele perdeu o timing. Se tivesse lançado um pouco junto do 918, eu sei que talvez o cara não tinha desenvolvido tecnologia, acredito. Teria sido melhor, porque você lembra, a gente brincava, o pessoal tava chamando de Mini 918, né? Falei, porra, legal, NSX e tal. Mas chegou um pouco tarde demais, né, velho? Que pena. E ninguém portou aqui. Que pena. Veio pra exibição só, mas. Que tem um na mão da Honda aqui. Uhum, isso aí. Tem. Sabe uma coisa legal que eu vi nesse E-Ray? Foi o. Quando você tá no modo elétrico, mas aí acho que todas as montadoras fazem isso. Mas eles trouxeram, alguns dos vídeos os caras trouxeram, hein? O câmbio funciona por trás, mas dá pra entender, porque você tá no modo elétrico, aí você tá acelerando até uns 70. Aí você dá um acelerador, como é que o carro sabe que marcha que tem que ir? É que ele vai adequando, né? Você tá a 70, eu vou jogar a terceira, vai a terceira ou a quarta. Então dá pra imaginar que seja isso, né? Agora o negócio do barulho que você falou, eu vou reparar em outros vídeos, velho, mas eu vi alguns vídeos aí, todos têm o mesmo barulho, Matheus. E eu acho estranho que o pessoal da cabine tá falando muito bem, assim, do barulho, que é um barulho insano. Então, assim, no vídeo eu entendo ter uma maquiagem. Mas lá, pessoalmente, eu não sei, eu vou ver mais alguns vídeos aí, o pessoal fala que é bem expressivo o barulho do carro, né? Porque Como uma coisa é o barulho do pedestre, essa é legislação mesmo. Por exemplo, o barulho que eu ouvi aí é parecido do Taycan que a gente andou aí. É um barulho forte, expressivo, sabe? Interno, você ouviu fortemente. aqui É, no vídeo do Jetro me marcou bastante. vou ver. Legal, bom saber. Ó, o porta-malas eu achei legal que eles tentaram praticamente manter o mesmo tamanho. O Doug Demuro fala, acho que perdeu só 28 litros, né? Um cubic feet só. Freio de carbono e cerâmica, parece que é de série, disponível em conversível, coupé. Esse carro já vem de série suspensão magnética. No C8, no Stingray, é um opcional. É que agora, então vamos lá, tem duas questões. Inclusive, eu não sei, deixa eu dar uma olhada até. Se no site da Chevrolet ele já teve um facelift agora, né? O Corvette. O facelift ele é mais interno, porque como diz o Sertório, muro de Berlim ali no meio, que é aquela barreira entre o motorista e o passageiro, eles mudaram, velho. Nas fotos que saiu aí já, eu não sei se já tem aqui no configurador. Porque o E-Ray, teoricamente, ele tá com painel antigo ainda. Não tem mais isso, Matheus, esse negócio aqui, esse muro dos botões aqui. Mudou a posição, mudou várias coisas, ficou mais bonito. Então, tudo bem, a gente tá aqui no configurador, dá pra mudar, mas agora tá um pouco diferente. Ainda não tem facelift no E-Ray, pelo que eu vi. Então, aí o que acontece? No Corvette aqui também, a gente pode até tentar olhar aqui. Quer ver? Options, vamos ver. Ver se eu acho. Nossa, apareceu mais coisa. Não tinha isso na época que eu testei. Tem mais opções agora. Ó, o pacote Z51. Cara, o pacote Z51 é importantíssimo, tá? Se você for comprar um Stingray de entrada. Porque não só é a suspensão, tem um LSD eletrônico, os freios são Brembus, tá? Vale a pena. E ele mexe no sistema de refrigeração, tá? O pacote Z51. Num país tropical como o nosso, ó, vale a pena. Ele tinha uma opção aqui, Matheus, de suspensão magnética. Será que tem ainda? Ou será que colocaram de série agora? Eu vi que nos R1 tem uma suspensão diferente aqui. Deixa eu ver, tô com o meu aberto. Ó, o Sirius XM, aquele rádio via satélite. Aqui, ó, opcional, Matheus, ó. Suspensão custa 1.895 dólares aqui, ó. É a ZTK? Suspensão magnética. Aqui tá chamando. Lá não sei. Aqui chama Magnetic Selective Ride Control. Essa aqui é a suspensão magnética. Não tá como ZTK Track Performance Package, aí tá aqui, Isso. ZTK Suspension Magnetic Selective Ride Control. Eu não sei se alguma unidade veio aqui no Brasil. As que eu vi, isso aqui é importantíssimo, me dá uma diferença, tá? O Lifting System, chamam Front Lip with Memory. O memory é o mesmo da Porsche lá, ele grava por GPS, né? É importante, cara, esses dois aqui também, ó. São dois. Bom, a suspensão magnética no que eu andei não tinha, nos três que eu andei não tinha. Deve ser melhor um pouco o conforto. O lifting system é mais importante que a suspensão magnética, mas você tá com 2.000 aí
sobrando, coloca a suspensão magnética também. O Sirius XM é um negócio do rádio via satélite. As malas, é legal que as malas aqui, elas são da proporção do tamanho do carro, né? Então, assim, é mais fácil, né? Esses carpetes são muito. Cara, é foda. É foda porque você fica olhando essa merda, dá vontade de esticar tudo, entendeu? Vai ter, vai ter, vai ter. Tem as coisas pra fazer, você vai ter, vai ter, vai ter. Tem umas coisas que são muito boas aqui, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Rodas em fibra de carbono é opcional. É... Ah, tá. Eu tava vendo o vídeo do Matt Farah também. Ele falando que o carro sai de lado e tudo mais, né? E eu vi que ele fez um esforço. Eu não gosto de fazer isso, que foi a coisa do Taycan também. Que eu percebi quando eu tava andando no Taycan Turbo GT lá no Velocitar. É aqueles carros que são assim. Ele é carro muito forte. E como ele é tração integral, você percebe que quando você tá no limite, você não joga o carro de lado, você arrasta ele. Então você tá fazendo a curva, ele arrasta as quatro rodas. E eu percebi que o Matt Farah tava fazendo isso. Ele faz um drift, mas é um drift que ele tem que provocar muito, sabe? Desligar tudo e provocar muito. Eu acho que é um esforço desnecessário até. Não sei, eu acho, minha percepção pelo menos, né? O que mais? Eu falei da complexidade. Ah, legal que eu tinha falado do Jay Leno, da posição da bateria também. O que mais? Sobre referente, vendo os vídeos aí, referente à tecnologia, cara, eles estão muito bem, tá? Os americanos estão impressionante, mas assim, é um carro que já tem mais de um ano, tá? Entrou em linha um pouco mais de um ano, os reviews aí e tudo mais, a gente demorou só para gravar. Mas é um carro que, assim, ele não é o ápice da tecnologia, tá? Tem carros desse nível de tecnologia que estão mais bem desenvolvidos, então o americano tá um pouquinho um passo atrás, mas não significa que é ruim, beleza? Então, é isso. Referente a uma coisa que eu vi legal no canal do Straight Pipes, é o gráfico de sincronização do elétrico para combustão. Quando ele está no modo elétrico, o giro vai subindo assim a velocidade, e tem uma hora, Matheus, que eu achei muito da hora, eu nunca vi isso em nenhum carro. Porque todas essas máquinas que a gente já conhece, Porsche, Ferrari principalmente, quando entra o modo híbrido, tá o elétrico e entra a combustão, ele tem um lag, né? Só que as montadoras hoje, ó, estão muito rápido. É meio que quase instantâneo. Eu lembro disso eu lembrei quando eu andei no i8, BMW i8. Eu andei na época um vendedor da BMW Já sei. Agulhas Negras. Ele dava um lag fudido, velho. Você acelerava o elétrico, você acelerava, aí o carro amarrava. Eu falei, legal, cheguei no pico de torque. Mas você colocava no híbrido, você acelerava de novo elétrico, ele amarrava, depois ele dava combustão, era muito lento. E você tava com o pé, eu tava com o pé assim, ó, pé embaixo. Aí daqui a pouco, aí ele amarrava, o que aconteceu? E eu fundo com o pé amarrado, daqui a pouco entra a combustão, aí você arrasta dá aquela puxada de novo. Não sei se tem isso no Corvette, mas eu achei legal um gráfico que eles mostram aí, que mostra o momento quando tá saindo do elétrico a combustão, o painel, ele pisca colocando assim, synchronizing. Falei, olha, ele tá exatamente conversando o elétrico com combustão, que é quando dá a partida no combustão, né? Achei muito louco, velho, isso daí, né? E o que eu tinha comentado é que a grande questão, talvez por imposto em países como o nosso, Matheus, é bizarro você falar, né? O carro é mais pesado e tal. Mas é capaz, se os carros você pegar de opcional, independente do que você for, eles no imposto, na hora que entra no Brasil, ele acaba sendo mais barato que Stingray. Eu não duvido, precisa perguntar ao pessoal do escritório de importação de carro. Porque se for isso, velho, o pessoal já deveria ter importado o Stingray, entendeu? Eu não vi nem o Stingray. É que eu acho que as pessoas não conhecem, Matheus. Então a ideia do NBcast também, para quem tá assistindo aí, é passar um pouco de conhecimentos também, porque coisas que a gente descobre lendo, eu falei, cara, se a galera descobrisse o que é esse potencial do carro, a galera de dinheiro comprava, pelo custo-benefício, somente pela ideia do híbrido. Lembra a ideia do 918, que veio muito barato, veio muitos carros aí, que o pessoal tinha uma... Por que veio tanto 918, não tanto Peão, tanto LaFerrari? Por causa do imposto, velho. Na época, um certo momento, o 918 era muito mais barato. Não é nem questão do preço lá fora, é pela quantidade de imposto. Então começou a vir muito, velho, muito 918. Pela eficiência energética, tá? Tem essa questão também. A P1, o Matheus sempre zoou, fala que a bateria do quê? Do iPhone dura mais, né? Mas pela eficiência energética, nem a P1 e nem a Ferrari foi feito para isso, né? Então,
É interessante. Era legal, velho, ver uns V-Rays aí. Você teria, Matheus, na tua ordem assim de preferência, vai, dos Corvette C8, qual que é o seu preferido hoje? E em que posição está o V-Ray? Cara, assim, eu acho que o melhor custo-benefício de questão de performance, tipo, se for para ter um, eu acho que eu iria no Z06. Que o Z06, cara, ele não vai ser tão extremo, porque não tem o que falar. O ZR1 ele é carro de pista, é um GT3 RS para cima, GT2 RS, até na verdade, pela questão da potência. O É. Z06, eu acho que ele é tipo o sweet spot, acho que é o melhor custo-benefício. A Aí que tá, do valor, eu concordo com tudo que você falou, acho muito legal essa questão do jeito que a Chevrolet montou o carro, questão da bateria, a questão do motor elétrico, fazendo uso de outras escolas aí, mas eu acho muito legal, da mesma forma que a gente nunca teve, porque a gente sempre estudou, mas a galera que teve preconceito com carro americano não fazer curva, não virar tempo em pista, entendeu? A gente sabe que de fábrica já existem algumas opções. E hoje, tipo, você vê essa questão do. Vamos colocar aqui o passo que foi dado pela Chevrolet de colocar um motor central no Corvette, de ele ter essa pegada europeia, esse equilíbrio, uma tocada mais refinada, entendeu? Mudou o carro, não tem nem o que falar. Lembro que na época a gente até falou muito da questão desse carro, do C8 se chamar Corvette, mas a gente entendeu ali que eventualmente era uma progressão natural das coisas, né? Uhum. Então, assim, acho legal essa questão de ser oferecido híbrido. Eu confesso que eu não tinha pensado tanto na questão da usabilidade, como você falou. A gente já usava essa desculpa do. Você falava, pô, me justifica um GTS 4, né? Se carreira 4 GTS, se a proposta do GTS é ser mais leve, né? Não tão aliviado quanto o GT3, né? Mas é aquela coisa de ser o equilíbrio entre um carreira S e um GT3, né? E aí a gente via mesmo que a questão do marketing lá fora era a questão da neve. Fala, cara, a galera na Europa que mora na Inglaterra, a galera que mora nos Alpes ali, até mais para cima ali, Dinamarca, Suécia, esses lugares assim que neva, cara, o cara tem que ter um negócio desse para usar o ano inteiro, né? Até isso aí caiu, na verdade, caiu a minha ficha lá no episódio do Challenger, que foi um dos mais legais que a gente gravou aqui no NBcast, que eu até tava lembrando um pouco aqui, mexendo em configurador, vendo os modelos, que a Dodge também tem uma cacetada de nível de acabamento. Bom, o Challenger tem 583 modelos, né? E versões. Hoje E não tem mais, né? hoje não tem, infelizmente. E, cara, deixa eu peraí que eu perdi o raciocínio. A questão do motor, da questão do motor central e a questão do motor elétrico agora, do híbrido, né? Cara, é uma progressão natural que os caras têm e é muito legal, cara. Uma marca que eu pego assim, que a gente até deveria falar mais dessa marca, eu acho que em breve a gente vai começar a dar mais destaque para ela aqui no canal, é a Cadillac. Que a Cadillac, ela sempre foi meio que ali com questões que, cara, a questão da suspensão magnética foi um dos primeiros carros que colocaram a questão da câmera, o retrovisor central, né? Ele ser uma câmera ao invés dele ser espelho mesmo, né? Que Uhum. você testou, você trouxe algumas vezes para cá. Cara, são carros assim que a gente vê nos Estados Unidos, são carros que realmente competem com Mercedes, competem com BMW nos níveis, né, comparados, né, dos entradas até o topo de linha. A questão dos V-Series também, que não tem, tipo, é um AMG americano, não tem nem o que falar, entendeu? Tipo, é legal você ver essa questão das marcas competindo de igual a igual com as americanas, né? Então, cara, para resumir, era uma progressão natural, é legal eles estarem trazendo, oferecendo no line-up, e só que eu ainda acho que é uma coisa que fica um conflito de preços e você, porra, ou eu ficaria bem assim, eu falava, cara, eu compro, né, assim, comparando na questão do preço,
eu compro o de entrada, ali com o pacotinho legal que vai ficar 88, 90 mil dólares, ou eu já dou por Uhum. meia, entendeu? Acho legal essa questão da tecnologia assim, mas eu acho que não está tão refinada de uma maneira assim que eu falar, pô, o mais legal é o híbrido, entendeu? Hoje, cara, a gente vê os reviews aí do GTS, até tem um que eu vou ver aqui na sequência que a gente gravar, que é do Matt Farah, que ele justamente ficou alguns dias com o GTS fazendo viagem, pegando pista, e ver como o carro é na vida real, cara, porque você pega assim, você pega hoje o motorsport ápice da Porsche, que é o 963. V3? Cara, tem a questão do híbrido ali para ajudar na performance e tudo mais. E você vê o motorsport sendo. Todas as marcas fazem isso, mas você vê o motorsport dentro da Porsche, você colocando a questão do híbrido no 911, você experimentou o carro na vida real, aí dirigiu, cara, é um monstrinho, entendeu? A gente fica com medo do que vai ser o turbo, né? Porque parece que passou a patente, vazaram aí, parece que o turbo realmente vai ter motorização híbrida, né? Não sei que eles estejam escondendo muito bem o jogo, mas é interessante você ver, tipo, eles trazendo, como você falou, não tem como você carregar esse carro na tomada, mas é uma coisa pro GTS atual, entendeu? Então é legal você ver, puta, os caras tiraram duas turbinas, ficou uma turbina só, turbina elétrica, não tem como ter mais manual por causa da turbina elétrica, dessa integração do câmbio com a turbina, com o motor, entendeu? Eletricidade da bateria. Então, cara, é interessante a gente ver isso assim. Então, mas eu não acho que tá no nível, né? Você experimentou o carro aí, eu provavelmente vou ter contato também. Eu não acho que tá num nível de refinamento igual do 911 e, no geral, que o próprio Jetro fala que é um cara que eu coloco a minha mão no fogo pela opinião do cara, porque faz 15 anos que eu assisto ele, coisas que ele falou eu comprovei na vida real quando tive contato com alguns carros, entendeu? Então, carro ser mais leve, você vê que ele usa aquela expressão, o carro é mais na ponta dos dedos e na ponta dos pés, né? Então, tipo, direção mais precisa, o carro mais ágil, mais rápido, assim. Só que, de novo, é uma diferença absurda de preço, né? Você pega aí, quer ver? Às vezes, o meu E-Ray, ele tá dando 120 mil dólares. Ainda se eu colocar uma perfumaria aqui nele de carbono, essas coisas, vai, que ele chega em 140 mil dólares. O GTS que o cara testou no programa tá em 206 mil dólares. Então é um gap de mais de 60 mil dólares, entendeu? É um outro produto e tudo mais. Só que aquela coisa, por isso que eu falo, é um carro que a gente teria que conviver e as experiências que você teve, tipo, já me deixam otimistas de, tipo, um dia experimentar esse carro. Mas, cara, você vê o vídeo do Jetro, o Jetro tentando encontrar uma palavra de, tipo, falar, não, realmente o Porsche é melhor, mas esse carro é legal também, entendeu? Mas ele não consegue se expressar ali. Até falo, caralho, deixaram o negócio pro ar dessa maneira, entendeu? E que o cara é um formador de opinião e o vídeo tá no Top Gear, entendeu? É um dos maiores meios de Uhum. comunicação que a Chevrolet podia ter para promover o carro, né? E aí vem o Fusquinha lá com pilha e acaba sendo mais legal, né? Muito mais caro, mas acaba sendo mais legal. Então, assim, o problema é você comparar com a concorrência, mas é isso. Fico feliz aí por eles estarem evoluindo. Eu fiquei um pouco encafado aqui, porque você falou que no configurador não tá o painel mais atual, né? Eu tô lembrando nos vídeos aqui, deixa eu pegar um POV que eu tava vendo aqui, realmente ele tem uma tela na lateral, né? Deixa eu ver se eu acho uma foto. Vou colocar Corvette 2026. Ver se eu acho um. Não, o vídeo que eu vi aqui, mas é de 11 meses esse vídeo. Não, esse aqui dá pra ver, ele é um pouco diferente. Peraí, deixa eu salvar essa foto. Então, peraí, hoje, responde direto. Qual que é o seu a principal o Corvette preferido do C8 e em que posição tá o E-Ray? Vai ser esquisito, mas para mim, Z06 em primeiro, em segundo o Stingray, em terceiro o ZR1 e por último ele, o E-Ray. Eu também seria o último. O ZR1, o Z06 o primeiro. Então, vamos ver esse Zora, né? Mas acho que é isso aí mesmo, velho. É exatamente isso que você falou. A posição também eu deixaria
o híbrido por último. Quer ver? Deixa eu pegar a foto aqui. Ver se eu consigo, ele carrega aqui. Aqui, ó, dá pra ver, ó. Ele não tem, não sei se vai dar pra ver aí, mas os porta-copos e não tem aquele monte de botão, né? Então dá pra ver a tela melhor. Eu ainda acho que essa barreira aqui, além do porta-copos, acho meio tosco ainda, não precisava ter isso. Eu entendo que é um puta que pariu, mas já tem um daqui, então não precisa disso aqui. Isso aqui acho que intimida, a tela tinha que estar. Os caras copiam isso até da Ferrari, velho. É que agora a Ferrari andou melhorando. Nossa, esse painel egoísta, velho. É todo pro motorista. Qual o problema, velho? Deixa o passageiro mexer, sabe? E tem uma tela nova aqui na esquerda também, onde tá mostrando ajuste de pneu, que é no estilo Cadillac, né? A Escalade que eu andei, essas últimas tem esse painel aqui da esquerda, né? Então, são meio que duas. A tela da esquerda é nova e a da direita tá um pouco diferente e mexeram aqui no meio. Mas legal, gostei. Cara, eu acho que é isso, Matheus. Quer falar mais alguma coisa? Cara, não sei se a gente tem muito mais coisa para conversar, mas eu acho legal, assim, você vê as marcas nos últimos tempos, assim, você vê as americanas, né? Elevando o nível de tecnologia, elevando o nível de. O mais importante foi por onde eles começaram inicialmente, que foi a questão da qualidade da construção, né? Aí você já dá um upzão na impressão, né? E, cara, performance, não tem nem o que falar. Eu confesso, cara, até hoje eu não vi nenhum vídeo da M5 nova, cara. Eu prefiro pegar coisa do Não tá perdendo. CT5 para ver, entendeu? O pessoal fala, cara, tem uns americanos que falam, é difícil para os fãs de BMW aceitarem, ou pelo menos entenderem que o sucessor espiritual da, da E39 é um Cadillac. E eu concordo. Ah, do Blackwing. Caralho, hein, meu? E ninguém trouxe esse carro, pelo amor de Deus, gente. Se movem. A Ainda minha bem que o Trump tá aí, pelo menos. Ó, ele tá dando um prazo pra vocês. Esticou, hein? Era pra ser elétrico o próximo carro. Cadillac tá revendo algumas coisas e tal. Pelo amor de Deus, velho. CT5V Blackwing. Dá uma olhada no NBcast lá. Beleza, então, Matheus? É isso aí. Obrigado a você por ter acompanhado. Se você gostou, dá um like aí, inscreva-se no canal. E a gente, ó, você tá mal acostumado, velho. De novo, outra NBcast é o quarto. Meu Deus, não vai acabar essa palhaçada. Esses dias, Aproveita enquanto tá rolando. Fale. esses dias eu tava vendo um briefing aí, não lembro qual que foi dessa semana, uma semana passada, você falou, ó, e na sexta-feira vai pro ar o vídeo da Maserati, não lembro de que marca que você tava falando agora. Você falou, não se acostumem aí, porque a gente até no começo do ano a gente ficou mais de mês sem soltar episódio Acho, novo. acho, acho que foram 2 meses. Então, e aí, cara, a gente se ajustou nas agendas aqui, tá calhando. Eu falei, pô, Will, eu mudei o dia, mas essa semana eu consigo ainda, bora gravar? E aí, Ah, quem se beleza. atrapalhou um pouco foi o Caio aí, então cobrem o Caio aí, que o Caio tá empenhado, mas ele também falou: ah, eu não vou participar porque eu não quero aparecer sem ter estudado o carro. Então a gente, às vezes, é até melhor chegar aqui preparado do que ficar falando groselha, né? Mas é isso, obrigado Pô, pela audiência. A gente até tava falando, cara, a gente conheceu o rapaz que trabalha com o Caio, né? Ele falou: puta merda, tem umas 2.000, 3.000 pessoas que ficam escutando vocês, né? Fala, essas pessoas, esse povo não tem o que fazer, velho. o que eu ia falar também, que ia dar um spoiler, talvez seja o próximo, mas não quer dizer que seja semana que vem. A gente está especulando de gravar o Nissan GTR, o R35, porque tem muitas versões, tem muita polêmica e tem muita vídeo de referência também, porque é a referência lá no Top Gear, tem um Best Motor, e tem vídeo recente do carro que ficou mais de 10 anos em linha. E eu acho bacana para a gente ver a percepção ao longo do tempo junto com o 911 Turbo, dependendo com a versão era comparada com o GT2, em que momento ele revolucionou, em que momento a gente vai conversar isso, em que momento, tipo, puta, podia ter parado nesse ano, né? Já não precisava ter mais. Aí vai, aí os caras melhoraram, mas melhoraram, como que se fala? O drag race dos 100 metros. Aí você fala, caralho, ele tá indo junto, e daqui a pouco vai todo mundo embora. Eu falei, foi até uns 50 km por hora, depois todo mundo desapareceu, né? Para você ver, eu vou procurar esse vídeo rápido aqui, que foi quando eu tive a impressão de, tá, beleza, a Nissan tem que lançar o R36, que é um vídeo da Evo, que é T3RS 991.2 versus R35, que eu acho que é um Nismo, se eu não me engano. Esse vídeo tem 8 anos.
Nossa. O pessoal sempre falou, não, é o R35 contra o 997, né? Aí aqui a gente ainda tem R35, não é o Nismo. Mas, cara, ó, GTR Track Edition versus GT3 RS ao 991.2. Cara, o GT3 RS aspirado tração traseira com aquela prateleira, puta, não é nem o 991.2, é o 991.1. Cara, ele ganha do carro no Drag Race. É foda, velho. Fuscão é foda. Entendeu? Aí eu falei, nós temos que mudar, tem que vir um Nismo, um Zetune da vida, alguma coisa assim. Teve aquele conceito lá também, caríssimo, né? Que até fizeram alguns aí também, que era Ital igual aquele É Alfa Ital Romeo. Design, né? Hã? Era Ital Design, acho. Não lembro agora se era Ital Design. Eu acho que era Mas isso. Eu acho que era isso. E é isso, estamos esperando, e é um carro que, querendo ou não, todos nós temos um carinho grande, cara, por tudo que a gente falou dos episódios do Velozes e Furiosos, a questão da preparação. Cara, a gente teve a oportunidade de andar em alguns R35 aqui no Brasil. O William foi no lançamento, quando veio oficialmente para o Brasil, R$ 1 milhão, depois de 10 anos em linha também. Aí eu vou deixar os xingamentos, que eu sei que ele vai falar de Luciano Huck, de Usain Bolt e tudo mais. O que é isso sim, aí? isso eu vou falar. Isso aqui eu vi no último sábado. Esse é aquele Midnight Purple. É, a cor é o roxo mais bonito que tem. Quem É lembra um. Quem lembra do NBcast das cores, lembra que o meu roxo Uhum. favorito foi justamente o Midnight Purple 3. Inclusive, eu vi ele então semana passada. Esse é aquele T-Spec, né? Que é o último aí que até que a GTO importou. Proprietário, por favor, não fique chateado. A cor não é nada demais pessoalmente. Puta decepção. Eu achava que era muito mais brilhante. Eu tive que lutar pra ver. Eu falei, mano, não é possível. Puta, é a cor, velho. Porque você via as pigmentações. Mas isso só deve ser da hora no sol. Agora à noite, cara, é um preto. Inacreditável. Mas deixa pra lá, deixa pro episódio que a gente conversa. Obrigado, Matheus. Valeu a todos. A gente se vê no próximo NBcast. Até. Valeu!